Olá, sejam bem-vindos ao canal Cultura e Fé Católica. Eu sou Marcelo. Tenho uma convidada que veio falar um pouquinho da sua trajetória até retornar à Igreja Católica, a Kemily Belâmio. É isso, Kemily? Seu nome, falei certo? Isso mesmo, Belâmio. Boa noite. Kemily, você fala de onde? De Guarulhos. Kemily, antes de nós começarmos, você pode fazer uma oração para nós? Sim, vamos. Vamos iniciar então, fazendo uma oração e pedindo a intercessão da Maria sobre nós e sobre todas as pessoas que ainda vão estar nessa live. Amém. Cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, Kemily, quantos anos você tem? 23 anos. A Kemily também estuda odontologia. Kemily, você nasceu em família católica? Se você já foi atuante na igreja, como que era a sua família? A sua família era católica mesmo, ou aquilo que a gente chama de católico de BGE? Fala um pouquinho para nós. Eu acho que era uma família meio católica de BGE mesmo, mas todos católicos. Kemily, você falou que foi clarissa, né? Você atuou na igreja até que idade, mais ou menos? Eu acho que até os 12, 14 anos. Aí nessa fase você saiu da igreja? É que assim, eu tinha meio que aquele pensamento de que eu sempre fui de Deus e que eu não precisava mais estar na igreja para poder ser de Deus. E que eu tinha Deus no meu coração, aquele pensamento. Então, foi bem essa época mesmo que a gente se afastou. Eu me afastei, foi quando eu comecei a conhecer o mundo, as coisas do mundo mesmo, mas a minha mãe, ela sempre estava indo para a igreja, ela foi a única que se apegou e virou católica de verdade. Então ela sempre incentivava, pedia pra gente ir. Eu ia assim, muito pouco. Tem um dia no ano que eu sempre participava, que era o dia de Nossa Senhora Aparecida, que era por conta da procissão e eu sempre gostei muito. Então, assim, eu achava que eu não precisava estar indo na igreja para ser de Deus, porque eu tinha ele no meu coração e a minha salvação estava garantida, porque eu não matava, não roubava. E esse era o meu pensamento. Eu tinha Deus no meu coração e rezava em casa. E você simplesmente saiu da igreja ou começou a relativizar por conta própria, ou você se sentiu atraída por coisas? Porque você é uma jovem, tem 23 anos, você tem mais irmãos? Tenho 6 irmãos. 6 irmãos. Nenhum deles perseveraram na igreja. Não. A única que Ok. perseverou foi a minha mãe. Só que o que aconteceu com a gente foi assim, eu lembro desses flashbacks assim da minha cabeça, da minha família antigamente, a gente indo na igreja junto, a gente ia pro Raléu, pra Aparecida do Norte. Mas teve uma fase na nossa vida que o mal entrou de uma forma assim, que cada um foi para um lado. Então, foi em 2015, quando a gente descobriu uma traição do meu pai no relacionamento dele e da minha mãe. E ele foi embora de casa. E quando ele foi embora de casa, a gente meio que, cada um dos filhos se desandou de uma forma diferente. Cada um levou aquilo como um trauma e sofreu de uma forma, sabe? Eu não me lembro qual foi o momento certo da nossa vida que a nossa família parou de frequentar a igreja, que só minha mãe continuou e meu pai não. Mas eu sei que isso aconteceu e desde aquele dia que ele foi embora de casa, tudo ficou mais livre, digamos assim, dentro de casa. A gente não tinha mais regras, porque a minha mãe, coitada, ela não tinha controle sobre a gente. Eu tinha 15 anos, já comecei a sair, levava minha irmã de 11 comigo, então a gente já bebia, já fazia de tudo. E assim, cada um sofreu de uma forma, sabe? Esse baque assim, que aconteceu na nossa família. E depois que ele foi embora, eu meio que assim, distanciei e comecei a conhecer as coisas do mundo. Eu estava nessa fase de conhecimento. Na escola, todo mundo faz tal coisa, aí você quer fazer, e todo mundo bebe, aí você quer beber. E aí juntou esse sofrimento da minha mãe, que sofria pelo matrimônio, e ela já estava assim bem presente na igreja. Sofria porque ela estava sozinha, cuidando de uma filha recém-nascida, de um menino de 7 anos, de mim, da minha irmã, das outras. Então, assim, foi uma fase que a gente foi conhecer o mundo. Tava tudo livre, tava tudo mais fácil.
E você, enquanto estava nessa situação, o que você pensava de si? Ou estava meio assim que anestesiada? Como é que você olhava para si nesse caminho fora da igreja? Eu sofri demais quando isso aconteceu, porque eu era a filha mais apegada do meu pai. E ele sempre foi a nossa base, assim, ele sempre nos ensinou muito sobre o amor, ele sempre foi muito carinhoso, de sempre estar muito presente, sabe? De toda noite a gente deitar na sala para assistir um filme, todo mundo junto. Então a gente tinha um apego muito grande por isso. E quando isso aconteceu e eu comecei a conhecer as coisas, o que eu mais senti assim dentro de mim foi um certo ódio pelos homens. Uhum. Então, cada uma das minhas irmãs reagiram de uma forma. E a minha forma de reagir, eu fui a única que reagiu assim. Era de ficar sozinha, porque eu não queria me relacionar. Todos aqueles meus sonhos tinham sido destruídos de casamento, de filho, porque eu pensava então que eu seria uma mulher casada, grávida, abandonada, sozinha. Esse era o meu pensamento sobre o meu futuro. Então, eu me afastei um pouco assim de Deus e comecei a não acreditar mais em mim. Eu tinha autoestima muito baixa. Eu ficava com o outro, assim, para preencher vazio, mas era assim que eu me sentia, vazia. Você acha que você chegou a ter assim algum pensamento mais voltado então para o feminismo ou não? Sim, eu tinha um pouco. Eu tinha mais esse lado do pensamento da mulher empoderada, sabe? Então, tipo assim, ó, eu não preciso de homem pra nada. Aí eu sempre trabalhei, então eu queria ter o meu dinheiro e fazer as minhas coisas, não queria que ninguém pagasse nada pra mim. E na minha cabeça eu me bastava e eu não precisava de homem pra nada. Então eu queria ser a mulher, eu assim, mostrava ser uma mulher feliz, né? Super preenchida, que não ligava, assim, de encontrar com um cara numa noite e já ter uma relação com ele, assim, de primeiro encontro, porque na minha cabeça eu tava curtindo, aproveitando, sendo feliz e que homem não valia nada. Então, eu acho que puxou mais para esse lado do empoderamento, né? Essa coisa louca. Eu tinha muita consciência que eu não dependia de homem nenhum para nada. Só que eu sei que esse era um pensamento na minha cabeça, eu sentia lá no fundo que era um pensamento falso. Porque eu tinha um sonho de casar e de ter uma família, tanto é que a maioria das coisas que eu fazia, eu chorava. Porque eu falava, tipo assim, cara, eu não tá certo eu fazer isso, mas eu continuava fazendo, porque já virou rotina, sabe? Essa busca pelas coisas do mundo, assim, pra tentar preencher, tentar ser feliz. Mas a gente sabe que a gente é vazio por dentro. É uma ilusão. Você teve assim algum momento que você se pegou, sei lá, falando assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Sem antes Vários. né? Tive vários desses momentos. Você conversava com alguém, você tinha alguém para desabafar, ou, bom, talvez as amizades com que você tinha estava talvez ali no mesmo barco que você, né? Eu sei que eu falava muito com as minhas irmãs, né? Porque a gente é tudo da mesma idade, meio parecido, então nós sempre fomos nossas melhores amigas. Só que o que eu passava para elas era esse mesmo pensamento de que eu não queria ninguém porque eu tava feliz. Eu não queria, tipo assim, ó, me demonstrar fraca, sabe? Então, eu nunca fui de chorar na frente dos outros, assim, de falar minhas fraquezas, de falar, eu tô gostando de tal pessoa que eu tô ficando, mas eu tô sofrendo com isso. Não. Eu bola pra frente, ignorava isso e não contava pra ninguém. Muita coisa que eu fiz eu não contei pra elas, sabe? Pra ninguém, assim. Porque eu queria mostrar que eu tava assim, tava tudo certo e eu tô feliz assim. E quando você, nessa situação, você lembrava de Deus, lembrava da igreja, lembrava alguma coisa da época em que você era Clarissa ou não? Quando eu fui Clarissa, eu era muito criança, né? Então eu não entendia muito das coisas. Certo. Mas eu tinha aquele negócio de rezar à noite antes de dormir, sabe? De pedir para Deus. Mas é aquele mesmo pensamento de sempre. Na minha cabeça, eu era uma pessoa de Deus. Eu rezava à noite antes de dormir. Era aquela oração bem básica mesmo, que você agradece só. E para mim, eu era muito íntima de Deus. Assim, eu não Entendi. sabia que eu precisava estar indo para a igreja para ter Deus, então tava tudo certo entre mim e ele nessa relação.
E que as coisas que eu fazia, talvez de certa forma, não era